Bom, eu já vim de uma família musical, né? Os meus pais não são ligados à música, mas todos os meus tios, são 7 irmãos que meu pai tinha, e todos eles eram músicos, eles tinham uma banda musical, né? Então cada um deles sempre tocou um instrumento e tudo mais, mas meu pai era menos, meu pai era percussionista da banda, mas praticamente não tocava, né? E da família da minha mãe, isso a família da parte do meu pai, parte da família da minha mãe tinha meu avô que era luthier, consertava violões e tudo mais, então foi só uma conexão, né? Quer dizer, foi um caminho, a maioria dos meus primos não toca, mas eu acabei indo por esse caminho, né? Depois aí, como isso vai despertando muito precocemente em você, na minha época pelo menos era assim, você começa a ouvir música, começa a ver um outro músico tocar, começa a ver música na rádio e tudo mais, e aí a gente vai, né, isso vai virando uma realidade na vida da gente, né? Quer dizer, na nossa época de infância, não sei na do Roberto, mas na minha, a gente tinha poucos recursos em relação a tudo, né? Era jogar bola, era, né, bolinha de gude, aquelas brincadeiras, né, mais antigas, e a música acabou sendo uma coisa meio de infância mesmo, de eu comprar bateria cedo e começar a tocar. Você foi autodidata, né? Você fez. Eu sou autodidata, eu nunca estudei, quer dizer, estudei depois, né? Mas formalmente, assim, eu não fui criado numa escola de música, né? Eu fui ouvindo, né? Uma coisa muito comum, assim, né? No músico, né? E o rock foi só uma consequência, né? Então, o rock te permite, sendo autodidata ou não, a você trilhar um caminho bacana, e foi o que eu estou tentando fazer até hoje. Bom, no meu caso também, criança, o que me chamou a atenção foram os discos de vinil que meus pais tinham. E o disco de vinil é um barato para criança porque além da música, né, você tem um álbum, então a parte imagética do disco de vinil também atrai muito a criança, né? Então acho que o primeiro, na verdade, eu fui atraído pelas imagens dos discos do que da música, né? E aí quando eu descobri que saía música daquilo dali, eu fiquei... E tinham muitos discos de rock, muitos discos dos Beatles e tal. Então desde pequeno eu comecei a ouvir. Mas o que me despertou assim, para tocar um instrumento, que eu comecei a gostar de guitarra e tal, foi uma vez que eu estava voltando de um carnaval, de viagem com a família de Guarapari, eu estava escutando uma fita do primeiro disco do Pearl Jam, no Walkman, coisa da tua época. Walkman, foi ele que tinha me emprestado, inclusive, porque... Eu tava voltando, ouvindo a música Live, né, que é um sucesso do Pearl Jam e tal, e aí ouvindo aquele solo no Walkman, aquilo, cara, sabe, você fica arrepiado com o negócio, eu falei, caramba, eu quero aprender a tocar guitarra. Eu lembro que eu cheguei e entrei num curso de violão, e logo depois eu comecei, eu tinha 12 anos de idade, foi em 93, e logo depois eu comecei a fazer aula de guitarra com Gargamel, né, que é um músico conhecido aí da cidade e tal. E aí foi isso. Depois formei banda e tal, mas nunca fui um profissional da música, né? A música sempre pra mim foi um hobby. A minha família não era propriamente fã de rock, né? Mas meu pai era fã de jazz, até hoje gosta muito de jazz, música clássica, né? Minha mãe já é mais assim, né, o que a gente chama assim daquele gosto popular, né? E, na verdade, na época do auge do rock brasileiro, minha mãe tinha muita coisa. Traje a Rigor, Legião Urbana, né, essas bandas nacionais. E aí fui até, né, o primeiro disco do Legião Urbana, minha mãe tinha em fita, você falou do Walkman, né? E eu adorei aquele disco, sabe? Adorei, essa 1985, isso, se não me engano. E roubei pra mim isso. E aí foi, tipo, né, o despertar aí do rock. Então, quer dizer, acaba influenciando. Porque, né, quando você é criança ou ainda pré-adolescente, você tem muito convívio dos pais, né? Quer dizer, uma coisa, né, quer dizer, não todas as famílias têm isso, mas você tem muito convívio ali da família e acaba influenciando diretamente. Eu acho que sim. Então, se tivesse que dar uma resposta, eu acho que sim, acaba, né, influenciando diretamente, né? Eu lembro que quando eu decidi que eu queria aprender a tocar guitarra, claro que na época eu tinha 12 anos de idade, foram meus pais que deram condições de eu entrar
numa escola de música, enfim, frequentar aulas, né? Então, claro, eu acho que o apoio, né, da família nesse sentido é importante. Agora, eu lembro também que, mais ou menos nessa mesma época, eu tive o primeiro contato com o rock em Petrópolis. Porque eu lembro direitinho que eu estava passando ali com meu pai, Praça dos Expedicionários, né? E estava tendo um show ali na escadaria do Teatro Dom Pedro. Dom Pedro, E, cara, eu acho que era o Gui do Norte que estava tocando. Essa é a lembrança que eu tenho, assim. Eu acho que eram eles, mas não tenho certeza. Mas quando eu vi aquilo, eu parei e fiquei assistindo com meu pai e tal. Eu achei muito bacana. Eu falei, caramba, né, isso aqui de Petrópolis e tal. E um pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que ia ter um show num bar, que o bar era perto do local onde era o ponto de ônibus, que eu pegava ônibus para ir para minha casa na época. E fui com os amigos de colégio. Eu acho que a gente nem podia ir porque a gente era menor de idade, mas a gente foi. E o Werneck estava tocando lá com a banda dele na época. Você, o Ruge, acho que era Blues Dog, se não me engano. E aí eu comecei a ver que tinham bandas na cidade, tinha uma galera que gostava daquilo, e aquilo me motivou mais ainda a continuar aprendendo, e eu comecei a ter vontade de tocar também, né, ter banda, e tocar por aí, tocar nos lugares, nos bares e tal. O rock era muito mídia na época que a gente começou a tocar, né? O rock rivalizava, talvez, com a MPB, a música popular brasileira, né? Também, você ia pra boate na minha época dançar rock, cara, entendeu? Não tinha, assim, muito, né, a música dançante que a gente vê hoje em dia, né? Então o rock era muito mídia, o rock estava presente em tudo que é lugar, né? E assim, eu acho que a visceralidade, né, do rock te conquista mais do que o... Não estou dizendo que o rock é melhor, mas eu acho que a visceralidade, quando você é mais jovem... Atrai muito. Atrai muito mais. Porque, assim, o rock dá espaço para várias coisas, para o virtuosismo da guitarra, né? Às vezes a guitarra do funk tem um virtuosismo... Estou usando o funk aqui, o funk James Brown, né? Não é o funk do MC, não. Estou dizendo o funk do James Brown. Tem uma guitarra mais contínua, né? Ela é mais, assim, faz parte do bolo, né? Da música, né? Ali, né? O rock não, o rock libertou a guitarra para ela ser solista, né? Para agregar até elementos do jazz mesmo, né? Do blues, né? Que é uma das origens do rock. Então acho que o rock, por exemplo, no caso da guitarra, a bateria é muito visceral, né? Os grandes bateristas do século assim, 20, né? São do rock, né? Alguns deles, né? Então eu acho que tem a ver, né? Você é conquistado logo pelo rock, porque o rock, né? Meu pai diz isso, que o rock parece um trem, né? Em andamento, né? Então é um ritmo que mexe muito com você e a visceralidade dele te conquista de cara. Eu acho que foi isso, no meu caso. E considerando que a música também é uma forma de comunicação, e existem diversos gêneros musicais, eu acho que talvez o rock seja a forma mais poderosa de comunicação que existe. Porque, e é uma comunicação principalmente com o jovem, né? Então fala de uma forma, comunica de uma forma que é um envolvimento sensorial muito grande, né, o rock, pela sua radicalidade. Então, eu acho que por isso que, embora o rock já tenha, acho que mais de 70 anos, né, mas é sempre uma música, sempre uma música jovem. O rock é sempre uma música jovem, né? Eu acho que por causa disso, porque acho que é uma forma de comunicação muito visceral, uma explosão sensorial, né? E o rock, durante uma época também, ele passou muita mensagem, né? Porque o que acontece? A época ali do Elvis, né, daquele início do rock mesmo, era tudo muito contido, né? Era tudo... Era né? Então... É uma questão comportamental também. Mexeu muito com o comportamento durante uma época. Hoje em dia acho que não, né? Acho que hoje não. Acho que o rock hoje já mas... já está mais moldado, né? Enfim, já se tornou um produto de mercado e tudo. Mas acho que nessa época, a época da contracultura e tal, acho que ele questionou valores da sociedade na época, valores relacionados ao comportamento e tal. Foi uma voz importante, por exemplo, contra a guerra do Vietnã.
né? Então, aquele Liberação contexto sexual, todo, né? exatamente. Então, é um canal, né? O rock não é só um gênero musical, mas ele é um canal que, acho que principalmente ele dá voz, numa época, né? Deu voz àqueles que precisavam gritar, Sim, né? exatamente. E o rock grita, porque o rock fala alto, então... E o grande barato do rock também é que você não precisa ser extremamente virtuoso. O rock é totalmente democrático. Se você tocar uma guitarra mais ou menos, mas conseguir passar a sua mensagem, uma guitarra, um baixo, ou cantar de uma forma que não seja, né, extremamente virtuosa, pode ser uma fala, como, né, como adaptaram, misturaram o rock com rap, né, e fizeram um rock falado. Nesse né? sentido ele é muito democrático, ele é muito popular, né? Porque qualquer um pode tocar. Exatamente. Você não precisa ter uma formação erudita, por exemplo, para tocar. Você pode passar a sua mensagem de uma forma simples, né? Com 3 acordes, 2. A impressão que eu tenho é que o rock ele foi ganhando como uma árvore, né? Foi crescendo e ganhando, foi se ramificando. Enfim, não é uma árvore não, que hoje já é uma floresta, porque ele tem uma quantidade enorme de subgêneros aí que eu queria chegar. Então se ele começou como um desdobramento do blues somado talvez à música country dos Estados Unidos e tal, ele hoje é muito mais do que isso, né? São diversos subgêneros, eu não saberia nem elencar aqui quantos, né, o que é o rock hoje, qual que é o rock legítimo, né? Eu acho que isso na verdade também nem é importante, né? Porque essa questão da diferença, por exemplo, o rock dos anos 70, por exemplo, dos anos 60, ele é muito vivo hoje ainda. Claro que em alguns nichos não é uma música comercial, né, só toca em rádios especializadas e tal, mas hoje com a internet isso, né, não é uma questão. Mas o rock dos anos 60, dos anos 70 é um rock muito vivo hoje, né? A gente está em 2020 e ainda é uma música viva. Não, as bandas consagradas daquela época, como Led Zeppelin, por exemplo. Led Zeppelin é uma banda viva ainda, Beatles, Rolling Stones, né? Inclusive, no caso do Rolling Stones, os caras estão tocando ainda. Ele continua sempre atual, contemporâneo não. Mas acho que o rock, de uma forma, ele é sempre atual. Então, acho que mesmo, na minha visão, mesmo o rock dos anos 60, tem um garoto hoje de 13, 14 anos que está descobrindo esse rock dos anos 60. E isso vai fazer a cabeça dele, ele vai conhecer um monte de coisas, isso vai levar ele a conhecer uma diversidade de bandas e tal. Eu acho que aconteceu com a gente, né? O rock foi um caminho para uma diversidade de outras coisas. Sim. O meu interesse na literatura, por exemplo, e filosofia, teve início no rock. Foi o rock que me levou a ter uma diversidade de interesses, né, no campo das artes, etc. Então, só a língua, né? Por exemplo, você já tem um contato direto com a língua inglesa, não a exclusividade do rock. Mas, pô, para você entender a mensagem que o cara está passando, no mínimo você vai pegar um dicionário inglês e português ali e vai tentar entender, né? Então, quer dizer, não só quer dizer, é um caminho que você está pegando ali para outras. Você vai aprender música, de certa forma, né? Aprender. Sim, um músico, na verdade, ele pega influência desde o cara que está ali no bar tocando, né? Até o ícone mesmo, né? E acho que a nossa vida é feita de ícones, né? Isso que eu acho que até falta hoje em dia um pouco no rock, porque você não tem mais ícone. Tem até um amigo meu que fala que quando ele vê um músico assim tocando e não vê nada assim de especial nele, ele fala, cara, faltou o pôster na parede. Que é, né, aquela referência que você tem que ter, como qualquer profissão, né? Legitima. Entendeu? Pô, então, quer dizer, eu acho que você acaba sendo influenciado, né, por várias situações, né? Eu tenho várias bandas, eu sou assim, como o Roberto diz, eu sou um catedrático em coisas que eu gosto, né? Tipo Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, em Beatles, em Rolling Stones. Acho que essas são bandas ícones, né? Para qualquer um que goste de rock, né? E através dessas bandas você tem músicos que são
realmente a inspiração até hoje para você trilhar um caminho, né? Assim, o que a gente chama de suprassumo do rock, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que depois da infância, que eu escutava lá os discos de vinil e tal, depois que eu comecei a procurar mesmo, foram as bandas dos anos 90, porque é a época que eu era adolescente. Então, eu tive uma influência muito grande da música grunge, por exemplo, o rock de Seattle, enfim, tem diversas classificações para esse tipo de música, mas que foi o Pearl Jam, o Nirvana, o Soundgarden, o Alice in Chains, bandas que eu gostava muito na época. Mas aí você descobre que o som do Soundgarden tem uma influência muito grande do Black Sabbath e do Led Zeppelin. Aí você vai conhecer o Black Sabbath e do Led Zeppelin. Então uma coisa vai levando a outra, né? E aí você chega, né, nas bases do rock e vai, claro, conhecendo outras bandas e tal. Então assim, eu sou um aficionado por rock, por música, mas não gosto só de rock, até porque o rock me levou a gostar de blues, de jazz e tal, né? Então, eu acho bacana isso, ele não é restrito, né? O rock não é restrito, ele faz parte de uma cadeia que é infinita, né? Uma cadeia musical infinita, né? E pegando esse paralelo de influências, a gente aqui é um país muito fora do eixo do rock, né? Quer dizer, o que a gente tem de roqueiros de verdade mesmo, assim, persistentes, né? São guerreiros, porque é uma coisa assim muito fora do eixo. Por exemplo, você ser um menino até hoje em dia, né? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você vai ver, até hoje tem, né, o Lynyrd Skynyrd, por exemplo, uma grande banda americana, toca até hoje. Então você pode ir num show. Aqui no Brasil, você sempre dependeu de uma banda, por algum milagre do cara aparecer aqui, ou de surgir, como foi o Rock in Rio, né? Então você pega muita influência do músico brasileiro e até do músico que toca próximo de você, né? Porque você acaba trocando influências ou trocando conhecimentos com o cara, vendo o cara tocar, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, tem muitos músicos bons, né? Eu vou citar aqui o Francis Drake, que foi um cara influente pra caramba na minha geração. O André Guerin, que é um grande amigo meu hoje em dia, mas é um grande baterista. Enfim, vários outros. E colegas de profissão que a gente acaba, né? Pô, como é que você faz isso? Ah, sim, pô, vai aprendendo, né? As influências locais são muito importantes, porque você vê, você tem aquele mundo que é da mídia, né? Aquilo está muito distante de você, né? Essas grandes bandas que fazem. Mas quando você vai num bar no fim de semana e vê uma banda muito boa tocando, e você pode falar com aquele cara, pode conhecer aquele cara, sim, e tal, você vê que aquilo pode ser uma realidade, você pode tocar também e tal, né? Então, essas influências locais, assim, no meu caso, isso foi muito importante para minha formação musical, para inspiração. Claro que eu tinha essa inspiração nessas bandas que eu mencionei, mas me inspirava o Werneck, por exemplo, uma grande influência minha, foi uma das primeiras pessoas que eu vi tocando quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade, que eu fui lá e vi esse cara tocando na banda dele. E depois vim a conhecer essas pessoas todas, isso para mim sempre foi uma inspiração. Eu falei, caramba, é possível fazer uma banda e tocar por aí, né? Sim. Acho que é bem legal em Petrópolis, porque existe esse cenário há muito tempo. E isso que me chamou a atenção para depois vir a querer produzir um filme sobre isso, sobre o rock em Petrópolis, porque chama a atenção, o Werneck se arriscou a começar a citar aqui alguns, mas isso é um risco, né? Porque a gente sempre vai deixar alguém de fora, vai ficar o programa todo falando só nomes e vai ficar um monte de gente de fora, não vai dar tempo de falar todo mundo, porque é tanta gente, são tantos músicos bons e relevantes nessa cidade, e assim, e a relevância não tem a ver com sucesso, né? Como o sucesso é compreendido hoje em dia, que está relacionado a ganhar muito dinheiro e ter fama, não é isso. Mas tem muitos músicos de sucesso aqui, porque são músicos excelentes e que mantêm uma carreira como músico, alguns há décadas. Sim. Né? E eu acho que isso culturalmente para a cidade é muito precioso. Mas nem sempre valorizado.
eu acho que Petrópolis talvez ainda sobreviva em relação a isso, sabe? Porque eu acho que ainda tem alguns espaços legais que ainda valorizam o rock, né? Como a Boêmia, como próprios eventos como Deguste, como o Bar da Fábrica, como Cuba, como... Enfim, né? Citar todos os lugares aqui, no Crepe, o Confesso, né? Ainda mantém na sua grade de programação músicos da cidade e que tocam rock. Então, ainda existe, né? Tem o Solstício do Som também, que é de música autoral, né? E dá voz à cena independente. Ainda claro, perdeu muito, porque não há mais, assim, a gente estava até comentando isso aqui, porque o rock está fora da mídia. Então, não tem aquele, né, não cativa ainda uma geração, uma leva imensa como teve na minha geração e na dele. Mas ainda tem aquele cara que vai pegar, vai ver a gente tocar ou vai ver uma outra banda tocar e vai querer seguir esse caminho. Menos ainda, né? Mas ainda vai ter. Né? E ainda tem muito espaço, graças a Deus, ainda tem bastante espaço para que a gente possa ter uma aposentadoria saudável. Poder se divertir, pelo menos. Se divertir. Eu tenho a impressão que o rock perdeu um pouco o seu poder de atração para o jovem de hoje em dia. Uma impressão que eu tenho. Eu tive essa impressão quando a gente fez o Neblina Rock no Clube Petropolitano, que foi um evento que reuniu gerações de bandas da cidade e tal. E o público, assim, eu arrisco a dizer que 90% do público tinha mais de 40 anos. Sim. E então, assim, foi um evento de rock no Petropolitano, foi bem divulgado, reunindo muitas bandas, se eu não me engano foram 22 bandas, foram 9 horas de rock and roll direto. E não atraiu o público jovem, não atraiu. O pessoal entre 20 e 30 anos não tinha quase ninguém. Quase ninguém. Muito poucos, a maioria de 40. Então aquilo me chamou a atenção. Eu lembro que eu conversei com um amigo também, músico também, depois disso, e ele é professor de ensino médio, o Celso. Uhum. E ele comentou, falei, cara, mas eu percebo nos meus alunos, que ele dá aula, né, para essa faixa etária, eu vejo que eles pegam o violão para tocar, não é igual como a gente fazia, né? Pegar um violão para tocar era meio que uma forma de transgressão de alguma coisa, né? Quem tinha o violão, pegava e fazia uma rodinha, estava transgredindo alguma coisa, né? Você precisava fazer alguma coisa diferente, né? Você tinha uma necessidade ali. Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa mais, enfim, acho que reproduz os valores que estão aí, né? Então, não é uma crítica, é simplesmente constatação. Constatar que é diferente. Então, acho que o rock não tem mais o apelo que tinha, eu acho, né? Mas me parece que o rock não tem mais o apelo que ele tinha para essa geração, para os adolescentes hoje e tal. Claro que sempre vai ter com certeza vai ter um garoto hoje de 12, 13 anos que está pegando uma guitarra e sempre vai ter. Acho que isso nunca vai acabar. Mas não tem mais o apelo que tinha. Eu fui fazer um curso em Caxias e tinha, assim, diversas idades, né? Tanto gente na faixa dos 60, quanto gente da faixa dos 20. E o professor citou um exemplo, um trecho do Cazuza. Aí o cara levantou o dedo e falou, quem é Cazuza? 20 anos de idade. Então, quer dizer... é um termômetro. Para você ver como, né? Quer dizer, o Cazuza não é só músico de rock, ele é um músico, né? Atuava em várias frentes. Ele foi referendado pelo rock, né? Começou no rock, mas... Então, para você ver, né? É um personagem importante da música brasileira. Da música brasileira. Eu era aluno de jornalismo. E eu tive que fazer um trabalho acadêmico, um tema livre. E como eu já tinha muito interesse, eu tocava e tal, falei assim, eu vou fazer uma matéria sobre rock. E aí eu procurei na época o Gargamel, que eu falei que havia sido meu professor de guitarra, porque eu sabia que o pai dele era músico também, e por ser mais velho, talvez pudesse contar algumas histórias de como o rock começou aqui, enfim.
Aí, assim, foi feito, consegui marcar lá com o Ronaldo Cronenberger, e ele me concedeu uma entrevista. E nessa entrevista ele contou sobre as bandas dos anos 70, os shows no mecanizado do Quitandinha, que davam 2.000 pessoas. Ele contou histórias assim que eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, não imaginava. Eu sabia que tinha uma história, mas não imaginava que era aquilo tudo, né? Então aquilo me impressionou muito, aí eu fiz lá meu trabalho e tal. Aí eu lembro quando eu apresentei o trabalho, eu fiquei tão empolgado que eu intitulei a matéria de Petrópolis, a cidade do rock. E aí quando eu apresentei o trabalho, o professor elogiou o trabalho e tudo, mas ele fez uma provocação extremamente construtiva. E acho que foi essa provocação que me fez, caramba, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Que ele falou assim, olha, mas esse título aí, Petrópolis, cidade do rock, foi forçação de barra. E aí quando ele falou aquilo, eu pensei assim, cara, as pessoas não têm ideia da história que Petrópolis tem com o rock. Pô, vou contar essa história algum dia, de alguma maneira. Se eu não me engano, isso foi lá em 2004, por aí. E aí eu fiquei com essa ideia guardada. 10 anos depois, em 2014, por algum motivo eu resolvi realizar. Aí conversei com um amigo meu, Gregory Bastos, que é um diretor de fotografia, produtor de vídeo e tal. E ele, felizmente, topou a enrascada, né, porque a produção é completamente independente. A minha esposa, a Érica Fogel, que também topou ajudar na parte administrativa, etc. Porque para produzir um filme você precisa ter organização, né? E aí a gente começou a produzir. E aí eu vou começar da onde? Pesquisa. E aí você não tem referência nenhuma, porque a história, como a história não foi contada ainda, Muito você solta, não né? tem um livro, você não tem nada. E aí a pesquisa é feita diretamente com quem viveu essas histórias, né? Aí eu comecei a conversar com os músicos lá no final de 2014, e aí que a história do filme começou. Uma história vai puxando a outra, vai puxando outro músico, né? É. E aí é muito grande a história Não parece não, porque o músico petropolitano é um sobrevivente. Eu digo isso de cátedra, porque ele vive sempre à margem do que... Tanto que teu professor falou aí, porque é uma história realmente desconhecida do que é vivido aqui. É isso. Claro. É uma história que ficou né, restrita a quem viveu. Então os músicos conhecem essa história, né? Mas mesmo assim ela está fragmentada, porque cada um viveu um pouco. Então a minha intenção é pegar... Eu tenho um grande quebra-cabeça. Eu tenho que montar ele e criar uma narrativa para a história do rock na cidade, porque essa narrativa não existe. A história existe, mas ela nunca foi contada, então eu preciso contar. Então a gente vai entrar agora em fase de edição. A nossa previsão, não sei se é previsão ou desejo, é que o filme fique pronto em março desse ano. A gente está em 2020, a gente começou a fazer isso no final de 2014. É claro que produzindo de maneira intermitente, até por ser uma produção independente, nós não tivemos nenhum recurso para investir nesse filme. Então, recursos próprios. E a gente fez até agora cerca de 70 entrevistas, mais ou menos. Algumas, inclusive, fora de Petrópolis. Nós fomos ao Rio, nós fomos em São Paulo, inclusive Werneck. Né? Nós fomos em São Paulo juntos, e lá nós fomos entrevistar um amigo do Werneck, que é o Bruno Sutter, que foi um músico importante. Ele é não sei se ele é petropolitano. Petropolitano, tocou aqui há muito tempo. E entrevistamos lá também o Dudu Monsanto, né? O Eduardo Monsanto, que embora não seja músico, mas participou ativamente do cenário aqui e tal, sempre foi um entusiasta. Então, assim, o filme, claro que tem um custo, então, devido a essa questão, a gente não pôde se dedicar tanto ao filme, mas agora a gente pretende finalizar até março. A intenção do Neblina Rock foi produzir um evento para captar recursos para o filme, que inclusive a ideia não foi minha, né? A ideia do Neblina Rock foi o seguinte: o Inglês, que é o guitarrista do Black Zé, Black Zé era uma banda dos anos 70, do início dos anos 70, cidade, né? uma das bandas mais importantes dessa história. Ele falou, pô, vamos reunir o pessoal aí em algum lugar e fazer um show para levantar uma grana pro filme. Aí eu achei a ideia legal e tal, mas pensei assim, pô, é impossível fazer um negócio desse, né? Mas tem uma galera que botou uma pilha e tal, chegou junto, a fábrica de som deu um apoio com relação à organização do evento e tudo. Estrutura, né? De estrutura.
Então, o que foi fundamental para que a gente conseguisse fazer, a gente fez o Neblina Rock. Na verdade, a gente não conseguiu levantar recurso para o filme. Mas não tem como dizer que o Neblina Rock não deu certo, porque promoveu um encontro, talvez inédito, de tantas gerações, e uma galera que não se via há muito tempo, uma galera que não tocava há muito tempo, né? O Werneck falou aqui do Francis Drake, que é um músico muito conhecido na cidade, e que não tocava há muito tempo, e ele pôde vir tocar, foi inclusive emocionante na apresentação dele. Então, mas assim, recurso, porque produzir um evento custa muito também, então empatou. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo que a gente não conseguiu muita coisa. Participamos de alguns editais da prefeitura, também não fomos agraciados com nenhum deles. Então a gente continua produzindo de forma bem rock and roll, mesmo. Faça você mesmo. Eu vou pegar aqui numa crítica, mas do it yourself. Para você ver como um incentivo ao rock em Petrópolis sempre foi, né? Quer dizer, aí só corrobora isso que a gente estava dizendo aqui, que o músico em Petrópolis é um guerreiro, né? De rock, então nem se fala. Isso é verdade, é verdade. Não tem jeito. Merece ser valorizado, né? Eu acho que é muito importante os petropolitanos conhecerem isso, as pessoas que moram em Petrópolis, ou não apenas, né? Mas enfim, sim, conhecerem isso, porque como é uma parte da nossa cultura local desconhecida, eu acho que ela tem que ser conhecida, eu acho que é a valorização da nossa cultura. Então, acho que isso é positivo. No nosso caso é o rock, mas tem tantas coisas nessa cidade que acontecem, que aconteceram e que a gente não sabe. Né? A Petrópolis é reconhecida como uma cidade histórica, uma cidade que tem um patrimônio cultural, um patrimônio natural e tal, mas a gente conhece uma história oficial. Né? Essa história de uma cultura local é a história da cultura que é feita ali pelos moradores da cidade que se reúnem e tomam iniciativa de se expressar de alguma forma. Nesse caso, a gente está falando do rock, que é uma forma de expressão e que desde os anos 60 tem pessoas aqui que se reúnem e encontram um jeito de se expressar dessa forma, porque é o desejo de se expressar. Né? O rock, a música é uma forma de comunicação e o rock é um tipo de expressão musical. E quando a gente olha essa história e vê que os primeiros shows de rock aqui na cidade foram nos anos 60, as primeiras bandas surgiram lá em 66, 67, pelo que eu descobri até agora, pode ser que tenha sido até antes. Se vê, né? Se alguém foi quase junto com a febre dos Beatles, isso. Exatamente, né? Pô, os caras explodiram lá em 64, né? Os Beatles, Rolling Stones, The Who. 3 anos depois tinha uma galera fazendo show de rock no Petropolitano aqui. Né? E se organizando, não tinha barzinho para o pessoal trocar, ninguém contratava banda de rock. Então, em algumas entrevistas que eu realizei, a galera contava que se reunia, as bandas se reuniam, aí alugavam um clube para fazer o clube, para fazer o show, as apresentações no clube, aí vendiam ingresso e tal, para levantar algum dinheiro. Mas o dinheiro, na verdade, nunca foi o motivador dessas iniciativas. A motivação era tocar. E se faz isso desde os anos 60 aqui. Né? E eu estou olhando só para o rock, né? Nos outros gêneros musicais provavelmente tem acontecido a mesma coisa, né? A gente está olhando só para o rock. Então assim, eu acho isso muito, não só impressionante, porque Petrópolis é uma cidade, né, uma cidade mais conservadora e tal, mas sempre foi uma cidade culturalmente interessante, até pela sua proximidade com o Rio de Janeiro e tal. Teve alguém que comentou numa entrevista que Petrópolis ela é uma cidade do interior geograficamente, mas culturalmente ela nunca foi uma cidade do interior. Né? Exatamente. Então talvez isso explique um pouco também como que esse cenário se desenvolveu aqui, porque não é em qualquer cidade que você encontra uma história como essa. Né? Sim, eu acho que essa iniciativa da TV Fase é espetacular, porque o músico de rock, como eu te disse, ele sempre foi muito desbravador, né? Ele sempre foi aquele cara
que coloca as coisas dentro de um fusquinha mesmo e vai lá no botequim tocar, ou vai na casa do amigo e leva as coisas e quer fazer, né, com que... Isso é uma forma de cultura, né? É uma forma de você estar agregando pessoas, porque a música também né? É uma reunião de pessoas, é você agregar pessoas que estão a fim de curtir um momento legal, né? De você... Né? Enfim, uma forma de diversão, né? E eu acho que essa é uma iniciativa bacana, não só para o povo de Petrópolis, mas para quem também trabalha, porque tem gente que trabalha com isso, precisa trabalhar com isso, mas eu acho que vale muito a pena incentivar o artista local e incentivar a cultura local, porque, igual o Roberto falou, é muito conservadora a cultura petropolitana. Cidade de corais, não que coral seja uma coisa conservadora, não é isso? Tem corais excepcionais em Petrópolis, mas não tem só corais, né? Não tem só o Museu Imperial de Cultura na cidade, não tem só a Casa Santos Dumont. Tem pessoas excelentes, são abalizadas e que movem muito a cultura aqui da cidade. Sem dúvida. Agora eu achei legal que o Werneck falou que a galera põe a banda dentro do Fusca e vai. Dentro do Fusca eu não sei, mas dentro de Brasília eu sei. Nós já colocamos. Que a gente já colocou a banda dentro da Brasília, a banda inteira, para ir tocar na Agropecuária em 2003. Porque a Brasília era o amuleto da banda. Então falou, não, gente, vai ter. Todo mundo tem que ir junto de Brasília. Então, todo mundo apertado, cheio de instrumentos. Foi mesmo. A gente ainda passou num bar do amigo nosso, que a gente costumava tocar muito, ele deu uma garrafa de suco de laranja para inspirar a gente. E a gente foi de Brasília. Fechamos o show do Revelação. A gente participou de um festival, na época, que era um concurso de bandas. Os 3 primeiros colocados iriam tocar no palco principal da Agropecuária, abrindo para alguma atração principal, que seriam Titãs, Kid de Abelha e Paralamas de Sucesso. Nós ficamos em segundo lugar e nós iríamos abrir o show do Paralamas de Sucesso. Aí beleza, a gente estava feliz da vida. Só que aí um belo dia a organização lá da Agropecuária fez contato com a gente e disse, olha, não vai dar mais. Por algum motivo lá, não ia ter mais banda de abertura para o Paralamas e a gente só tinha 2 opções. Sobrou para vocês essas aqui, né? As 2 opções eram tocar antes do Revelação, né? Antes do Revelação ou depois do Revelação. Uma banda de rock. Nós éramos uma banda de rock e o Revelação, obviamente, uma banda de pagode, né? E aí a gente ficou preocupado, inclusive, com a nossa integridade física, porque você imagina... Quantos milhares de pessoas querendo ouvir pagode. E a gente entra lá, a gente tinha músicas próprias, né, que eram músicas do Alexandre Pestana, que é um grande músico da cidade, era o vocalista da banda. E a gente tocava covers, a gente tocava Led Zeppelin e tal. E a gente preferiu tocar depois, porque se tocasse antes, todo mundo, imagina, todo mundo aguardando a Revelação. A gente entra lá tocando Led Zeppelin. Teve um cara que abriu, né? Foi aquele tributo a Raul Seixas, que era até o... do prefeito, é verdade. Coitado. É verdade. E o Raul Seixas ainda era mais popular do que a gente. Né? Sai daí! Sai daí! Bom, enfim, né? No final das contas a gente começou a tocar, já eram, sei lá, 2 horas da manhã, porque o show dos caras também atrasaram a beça, né? E aí eu olhava de trás, assim, a gente estava no camarim olhando... Público. Aquele mar de gente, a gente falou, caramba, a gente vai tocar pra muita gente, cara, que é isso? E quando o show deles acabaram, a gente entrou no palco, aquele pessoal todo indo embora, e só ficou quem não conseguiu ir embora, né, que já tinha bebido algumas, não conseguiu sair dali e ficou, né? Mas de qualquer maneira foi divertido a beça. Foi divertido. Eu tive uma banda com o Werneck, que foi o Degraus, eu não lembro por quanto tempo, né? Mas uns 2 anos. Uns 2 anos, talvez. E antes disso, eu tive uma outra banda nos anos 90. Então o Werneck tem muito mais experiência de palco, com bandas e tal, e com certeza muito mais histórias do que eu nesse sentido. Mas juntos tem essas coisas, né? Porque a música acaba nos unindo não só por um interesse em comum, que é a música, mas também reforça também laços de amizade, né? Quando as pessoas são, como um trabalho, né? Você acaba criando um laço de amizade com algumas pessoas. E, né, o Pestana já era meu amigo há muitos anos, e ele depois veio a ser
meu grande amigo, como é até hoje, e a gente acabou reforçando. Então tudo que você passa na música e fora dela acaba virando uma coisa bacana, né? Tem várias ótimas lembranças, assim, né? Uma dessas, essa da Brasília, Da Brasília. né? Tem uma outra também, isso que eu tô falando, acho que a gente só vai lembrar de coisas engraçadas. Que foi o Pestana, esse vocalista, ele é um ele tem uma performance muito intensa. Então ele tinha um problema na nossa época, porque o cabo do microfone estava sempre dando mau contato, e como ele se mexia muito, o cabo quebrava, não sei o quê, estava sempre cheio de fita isolante, né? Já sei a história que você Aí vai a contar. gente resolveu, a gente juntou uma grana e comprou um equipamento de um microfone sem fio para o Pestana. E aí quando a gente foi fazer o primeiro show, o Pestana, bar, né? o Pestana sem Num fio, bar. num bar. E o bar é o seguinte, era uma loucura tocar lá, porque o dono do bar, o falecido Otávio Anichini, muito conhecido na cidade como Dedinho, né, que era o apelido dele, ele abria o espaço para a galera tocar, mas ele não tocava no bar, tocava em frente ao bar. Em frente ao bar era do outro lado da rua. Então assim, tinha o bar, tinha a rua, e a gente tocava na beira do rio, do outro lado. Então, Um platôzinho de cimento, legal, ele né? deu uma Mas, cimentada lá e tal, a gente tocava lá. Aí o Pestana, nesse dia, o Pestana com o microfone sem fio, a gente começou a tocar, beleza, tava tudo bem, daqui a pouco veio um ônibus, porque eu passava ônibus, o passava ônibus carro e passava. tal. Você tava dentro do bar, viu o ônibus O passar. ônibus passava na frente. Aí o Pestana fez sinal pro ônibus, cantando. Ele fez sinal, aí o ônibus parou, o Pestana entrou dentro do ônibus, o ônibus foi embora, e ele foi cantando. E a gente O continuou. motorista já conhecia a gente, levou ele embora. Levou ele embora. A gente continuou tocando, aí a gente parou, obviamente, né? Todo mundo rindo. Então daqui a pouco vem ele e o ônibus foi embora. Virou, a gente não via mais o ônibus. Perdeu-se o sinal com o Pestana. Daqui a pouco vem o Pestana correndo lá do final da rua, né, cara? Aí ele chegou injuriado, que falou que o motorista cobrou passagem a ele. Teve que soltar lá no próximo ponto de ônibus, né? Essa história foi boa. Tinha uma primeira banda, quando eu era um garoto, né? E aí a banda acabou, porque o cara, né, ele, enfim, né, criou uma família, começou a ter família com 17 anos, engravidou uma menina, e aí a banda acabou. Aí me chamaram para uma outra banda, eu estava parado, e aí sempre tem isso, né? Sempre tem um pormenor, porque você tem pessoas envolvidas, né? Então, e no rock acaba que você toca um baixo, uma guitarra, uma bateria, então são 3, 4 pessoas que, né, acabam um dependendo do outro ali, né? Então, musicalmente falando. E aí nessa outra banda que eu entrei, a gente começou a compor um repertório de músicas próprias e o cara foi convocado para o exército, a banda acabou. Aí a gente tava sem fazer nada, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar na noite. Falei, tá, eu tinha 17 anos. E aí a gente começou a pegar um repertório imenso de várias coisas, desde samba, que estava em voga na época, MPB, axé music, que estava surgindo na época, a rock, né? Acaba que a sua referência fica até perdida em situações como essa. Mas eu sempre optei pelo rock, e sempre, né, primeiro porque eu sempre gostei muito de rock. E segundo porque, como eu te disse, para mim, os grandes bateristas, que é meu instrumento, eu nem comecei como baterista, na verdade, eu era vocalista, mas os grandes bateristas eram do rock, pelo menos para mim. Então, a minha identificação foi muito imediata com o rock, apesar de eu tocar de tudo, né, quase de tudo,
a minha identificação foi, né, os meus ídolos, as minhas coisas, assim, de referência sempre foram do rock. Então, por isso que eu trilho esse caminho até hoje. Apesar de eu tocar de tudo, mas todas as bandas que eu entro, ou sou convidado, ou que eu formo, sempre são ligadas ao rock e ao blues também, que é um estilo paralelo ao rock, né? Quer dizer, o estilo que deu origem ao rock, né? Um dos muitos estilos, né? E aí, no caso do Werneck, você toca há quanto tempo? Toca 31 anos, mais ou menos. Toca na noite, até hoje, né? Toca muito, tá direto tocando aí. Eu tenho uma banda de trabalho próprio e noite, né? Noite a gente sempre tá... Noite que a gente chama, você toca na noite. Não, né? A gente trabalha, né, na noite, né? No circuito no noturno, circuito, né? De bares e shows, enfim, né? Existe um circuito, né, em alguns lugares que abrem espaço para bandas e algumas iniciativas mais alternativas, como o Solstício, por exemplo, né, que dão espaço para bandas. Porque nem todas as bandas têm uma proposta que reúne músicas comerciais, mais comerciais, que são músicas mais adequadas para se tocar em bares, né? Com exceção de algum bar que seja um bar de nicho ali, mas acho que em Petrópolis não tem mais isso, né? Acho que o que rola aí... Então, muitas bandas, a banda da garotada e tal, toca em festivais que são organizados aí na cidade, enfim. Isso aí foi um convite de um louco, que é um amigo meu, do Alexandre, que me conhece há muito tempo, e eu tenho uma certa formação eu fiz várias oficinas de locução, né? Eu sempre gostei muito. E aí ele falou, pô, Marcelo, eu tô com uma rádio alternativa, né? Aí, como eu conheço alguma coisa de blues, de rock, né? Aí eu fui convidado por ele. Então eu sou programador, sou apresentador, faz tudo do programa e de algumas coisas da rádio também, a programação, né? Mas é uma coisa assim, muito assim, como eu disse para ele, é igual a pessoa vai na igreja para rezar toda semana, eu vou lá a minha igreja é lá na rádio. Então, uma vez por semana eu vou lá fazer meu culto, a música, né? Que é uma coisa que até, né, me salvou, né? Me salvou assim de ser uma pessoa comum, né? De ser um cara, né, que um trabalhador comum que vai para o seu emprego de 9 às 6 e tal. No rock, né? É igual eu falo com ele. O Roberto agora, ele é um homem de família. Eu, coitado do meu filho, ele ia pro aniversário com a minha mãe. Cadê teu pai? Teu pai tá tocando por aí, tá, né? Coitadinho. Então, desculpa, João. Reunião da escola, né? Minha mãe que ia, coitada, né? Então, mas assim, mas me salvou de ser apenas, né? Como o Roberto também não é, porque ele tem amor ao rock também, eu tô brincando com ele. Ele é um homem de família, um rapaz de família também. Mas assim, nos salvou de ser, né? Pessoas apenas, né? O rock traz um algo a mais, né? Pelo menos a gente sente isso, né? Traz um algo a mais, né? E eu acho que desperta muitos outros interesses, né? Eu acho que não é só o rock, né? Talvez para alguns sim, não sei, mas pelo menos para mim, eu acho que para você também, o rock, na verdade, ele é um catalisador de muitos outros interesses, né? E que são coisas que dão gosto à vida, né? Enfim, que motiva. A gente estava ali conversando antes de começar o programa, estava falando assim, pô, e aí, cara, quando que a gente vai conseguir fazer um som e tal? A gente fala isso, sei lá quantos anos, né? 5 anos, no mínimo. Aliás, aqui em Petrópolis isso é muito comum nos músicos, né? Pô, e aí, vamos fazer um som? Acho que essa frase como se fosse um encontro dos caras que são profissionais do futebol e não são, né? Vamos fazer um final de semana, um churrasco, uma pelada? Vamos lá. Então, a gente pega nossas guitarras, nossos instrumentos e vai para casa de alguém... fazer uma confraternização, que é isso, né? Acho que o rock e a música nos dão esse interesse em comum, né? De compartilhar boas coisas, né? E você está com os amigos, né? Isso é bacana, porque você compartilha uma coisa com os amigos que é muito especial. Você ter um grupo de amigos, músicos,
e aí a gente vai lá e vai fazer um som, cada um toca um instrumento e tal. É muito legal se fazer isso, né? Então assim, por isso que pra gente é muito especial, né? Eu não imaginaria não ter isso na minha vida. Né? Eu costumo dizer, eu falo às vezes com a Manuela, com o Arthur, meus filhos, né? Uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida foi aprender a tocar guitarra. Assim, eu nunca ganhei um centavo. Quer dizer, mas ganhei sim, lá quando eu tocava, lá ganhava um cachezinho e tal. Uns centavinhos. Eu sempre saía do bar devendo, né? Não, mas assim, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz, foi aprender a tocar um instrumento, porque aquilo é uma coisa sua, né, que você aprende, que você desenvolve aquilo dali, independentemente se você vai ganhar dinheiro ou não, mas que dá muito prazer, porque você se expressa de uma outra forma, né? A gente aprende a se expressar de uma forma convencional, por meio da nossa língua, no nosso caso a língua portuguesa. A música, ela te oferece, te possibilita se expressar de uma forma muito diferente, né? E que é uma forma que é muito mais sensível, né, do que a nossa fala, né, que é muito mais convencionada, etc. Né? Então, e quando você compartilha isso, sozinho isso já é bom, tocar. E quando você compartilha isso e junta isso com amigos, né, e você faz música junto, é indescritível o prazer. Eu acho que isso é o mais importante. A galera é profissional, e aqui tem vários que são excelentes profissionais e dependem disso para ganhar dinheiro. Puxa, eu admiro muito quem consegue ser um profissional da música, não só pela dedicação, mas para se chegar a esse nível, né? Então, eu realmente admiro muito. Um caminho muito tortuoso, né? Realmente é muita dedicação, né? Por isso é admiração, você tem que ter... Não é fácil fazer, você tem que ter muita disciplina, determinação e tal, não é fácil fazer. Eu, na verdade, trabalho assim com duas bandas atualmente. Uma é a Velho Blues, que a gente resgata aquela coisa do blues de Mississippi, né? Da origem do blues mesmo. Então a gente toca com instrumentos artesanais, como eram da época do início do blues, que é, né, a cigar box, a washboard, que é uma tábua de lavar roupa que você toca para fazer um ritmo, né? E também instrumentos convencionais, como a bateria, o único instrumento assim mais convencional que a gente toca, né? E é um trabalho de resgate do blues, né? Da origem do blues até os dias atuais. Esse é um trabalho. E o outro é a banda Trissônica, que é uma banda que a gente toca assim, mais assim, rock e pop rock nacional e internacional. E aí é um trabalho realmente mais focado no mercado de bares né, e shows, né, e shows assim, né, mais assim formais, né, não muito radicais como a Velho Blues, né, uma coisa mais assim popular, né, dizendo. Esses são os dois trabalhos principais. E também tenho vários outros músicos que eu toco, como o Rusney, né, na Bluebirds, como a Banda 80, que a gente toca assim pouco, mas é assim mais coisa de festas temáticas com coisas dos anos 80 e por aí vai. Com a Velho Blues eu participei de alguns festivais, como o Ibitipoca Blues, que eu acho que é o principal festival de blues do Brasil, né? A gente encerrou a noite, né? Participei do maior festival de motociclismo do Brasil, que foi ano passado, que foi o Motofest, ali no Parque Olímpico, né, da Barra. A gente também foi convidado. E fora outros, né, como o Tales from the Blues, que é um festival que tem em Tremembé, que é de blues, né, enfim, do interior de São Paulo, um dos principais, né, do interior de São Paulo. Enfim, né, esse e mais alguns outros. Rio de Janeiro, a gente tocou no Mississippi Delta Blues lá, a gente dividiu a noite lá com o Flávio Guimarães, né, um dos grandes gaitistas do Brasil, de blues, né. Então a gente está trilhando o nosso caminho aí, né. E aqui em Petrópolis, com a Trissônica e com a Velho Blues, a gente toca muito
Cervejaria Boêmia, que está sempre... A gente tem uma banda de karaokê com a Trissônica, que tem mais de 520 músicas para você chegar lá e escolher uma música para cantar. Isso é uma loucura isso. Os caras têm uma banda ao vivo, Né? karaokê ao vivo. Karaokê ao vivo, né? Toda quarta-feira. E além dessas 520 músicas, tem também o nosso repertório, né? Que a gente toca também nos degustes, Boêmia, no Crepe, confesso, vários, né? Aqui em Teresópolis, por exemplo, a gente tocou, a gente estava falando, né, no Festival de Cerveja da Montanha, que é um festival de vários cervejeiros, que aliás é uma coisa muito bacana que está rolando em Petrópolis, né, que está virando um polo cervejeiro artesanal, e a gente tem muito incentivo dessa galera também para tocar por aí, tanto com a Trissônica quanto com a Velho Blues. Então, é mais ou menos isso aí. Não, e é interessante como é que essas festas em Petrópolis, por exemplo, eu não sei, aí pode ser só impressão, né? Não posso dizer porque também não frequento tanto. Mas quando eu vou, sempre tem uma banda de rock tocando. Sim. Isso é uma coisa que me chama a atenção também. Eu lembro que na época da Brown Fest, aí eu acho que até vocês estavam tocando na Boêmia, e estava rolando Deguste ao mesmo tempo, ou era Deguste ou era aquela Beer Garden. Aí no dia seguinte eu fui lá e tinha uma outra banda de rock tocando. E aí eu pensei assim, cara, o turista, imagina o turista que vem na cidade, o cara vai na Brown Fest e vê os caras tocando na Boêmia, né, uma banda de rock maravilhosa, e no dia seguinte o cara vai na festa ali de tarde, em frente ao Mais museu, rock na cabeça tem outra dele. banda de rock e músicos assim, né, de altíssima qualidade. Então, me parece que o rock é um gênero predominante também nessas festas, né? Acho que não é o único, né, porque tem outros... Sim. Mas me parece que é no Deguste, por exemplo, é o Gargamel, que é o curador, né? É o organizador que escala as bandas, né? E tudo mais. Então ele é roqueiro, né? Então não tem jeito, né? Mas ele tem também lá um dia que é do sertanejo universitário, né? Sertanejo mais em voga aí, né? Então, mas assim, é bacana o incentivo, né? A gente vai trilhando, né? Que em Petrópolis sempre teve muita oscilação em relação a isso, né? As bandas tinham que, como você disse, né? Tinha que se reunir ou num espaço público, tipo Centro de Cultura, que é um lugar também essencial, né? No rock petropolitano, né? Inclusive eu trabalho lá também, porque não tinha lugar. Então o cara ia lá e, pô, vamos lá, tentar fazer uma bilheteria lá, né? E tentar seguir em frente, né? Então, agora eu posso dizer que é um dos melhores momentos para o rock em Petrópolis, apesar de tudo contra, da mídia está, né? O rock está em segundo plano na mídia e tudo mais, né? Mas hoje em dia talvez seja um dos melhores momentos aí. Bom, o meu primeiro é concluir o filme documentário. É um bom que sonho. tá demorando tanto tempo que já tá virando um sonho conseguir terminar esse filme. Eu espero terminar logo. Para mim é um sonho que envolve a música e envolve o rock, né? Porque é um filme sobre rock em Petrópolis, o que me dá um frio da barriga danado, porque embora eu tenha entrevistado muita gente não foi entrevistada. Muita gente que eu gostaria de entrevistar, eu não vou poder entrevistar, inclusive por essa questão também de restrições de recursos. Então vou ter que finalizar o filme com o que eu tenho. Já tem bastante coisa, mas eu sei que tem muita gente que ficou de fora. E até, aproveitando a oportunidade do programa, pedir desculpas para aqueles que ficaram de fora, porque não é uma questão pessoal, claro que não, mas eu espero que todos se sintam representados por aqueles que foram entrevistados. Mas seria inviável, impossível entrevistar todos os músicos importantes dessa cidade. Isso é algo impressionante, porque de tanta gente que tem, e eu não estou falando de todos os músicos da cidade, não, estou falando só dos músicos assim, que são relevantes para a história do rock. E ficou muita gente de fora. Dava para produzir mais uns 2 ou 3 filmes com pessoas completamente diferentes daquelas que eu entrevistei. Mas eu espero que o filme consiga pelo menos trazer essa história e tal. Foi até uma coisa interessante que algumas pessoas me procuraram, isso já há alguns anos, quando a gente começou a produzir, o pessoal ficou sabendo do filme, me procuraram querendo conversar comigo, dizendo assim, pô, eu tive essa ideia também, tal. E eu achei isso bacana, falei, pô, se outras pessoas tiveram essa ideia, significa que eu não estou maluco, né? Existe realmente uma história do rock na cidade, eu achei isso ótimo.
essas pessoas querendo também produzir filmes, eu espero que produzam, porque eu acho que dá pra gente produzir diversos filmes sobre a história do rock em Petrópolis e filmes diferentes, porque o olhar é diferente, né? Os depoimentos são diversos, porque a história realmente é uma história muito rica. Então, meu primeiro sonho é terminar o filme. Depois é conseguir ter uma maior regularidade, voltar a tocar com maior regularidade com os amigos e tal. Isso é uma coisa que me faz muita falta. Isso é bom. São sonhos, né? Quem não tem, né? A gente vive de sonhos, né? Mas assim, a gente passa uma certa idade que a gente já se coloca como, né? A gente já sabe que já está ficando mais velho, que certos sonhos, embora não envelheçam, mas são mais difíceis, né? Mas eu já realizei uma boa parte deles. Toquei em vários palcos que eu gostaria de ter tocado, como o próprio Beatpoca Blues. Foi um momento, assim, super emocionante. Mas ainda tem muito a conquistar ainda, porque a música nos dá esse, né, nos dá sempre esse sonho. Penso assim. Bom, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem a música. Não consigo mesmo. Impossível viver, para mim é impossível viver sem música. Arrisco dizer que talvez não valha a pena viver sem música. Para mim é uma parte fundamental do meu cotidiano. Então, sei lá, é vida. É vida, né? Com certeza. A música me deu as maiores alegrias e também as maiores decepções, né? Mas todas essas decepções que eu tive foram suplantadas por outra coisa muito melhor que também veio da música, né? A minha esposa veio da música, o meu filho, de certa forma, né, também veio. Os meus melhores amigos, como ele, vieram da música. Então, eu acho que, né, tem uma frase manjadíssima, né, que sem música a vida seria um erro, e isso é verdade, né? Eu acho que sem essa, né? Então, eu acho que isso diz muito, né? E o rock, melhor ainda, que o rock é a visceralidade que a gente precisa na música, né? É isso tudo com intensidade. Exatamente. É isso.